Bom dia. Eba. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Bom, nós vamos continuar a série que nós estamos falando sobre o exílio. Tem muitas coisas para explorar, né? Hoje a gente vai olhar para o texto lá de Jeremias, no livro de Jeremias. E todo esse livro me faz pensar uma coisa, que todos nós já fomos alunos de alguma forma. Seja dentro de uma grade escolar verdadeira, assim, né? Formadinha, formal, ou mesmo em qualquer aprendizado novo, né? Seja a nossa mãe ensinando a fazer um bolo, alguma coisa assim. Nós sempre tivemos esses momentos de sermos alunos. E dentro de uma sala de aula, ou mesmo em qualquer outra postura como alunos, enquanto a matéria é ministrada, o papel do aluno é prestar muita atenção no professor ou na professora e se empenhar em absorver aquele conhecimento que está sendo passado. Mesmo assim, cabe ao aluno decidir como é que ele vai passar por esse processo de aprendizado. Ele pode escolher ou se submeter a esse processo, aos métodos, absorver, ou ele pode ocupar o tempo dele, aquele tempo de aprendizagem, pensando em outras coisas, investindo nos outros interesses, né? E ao fim do semestre, numa escola, por exemplo, a matéria vai terminar. E a forma, então, como o aluno se portou durante esse período vai construir para ele ou um conhecimento necessário, que aquela matéria exigia, ou vai construir para ele uma recuperação, ou mesmo o resto da caminhada escolar com uma lacuna de aprendizado, né? E que muitas vezes era uma lição importante para passar adiante nas outras matérias. E da mesma forma, a nossa vida com o Senhor pode ser assim. Nós temos em cada estação das nossas vidas uma oportunidade para aprender lições necessárias com o nosso professor, o Espírito Santo. E nós caminhamos não sem um rumo, não sem uma grade escolar. Nós caminhamos em direção a um propósito eterno e uma expectativa do coração de Deus para as nossas vidas. E o que Deus espera de mim e de você e do povo de Israel já foi anunciado lá no início. A gente pode ler em Deuteronômio 6, de 4 a 5. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa é a vida que Deus ele separou para aqueles que escolhem caminhar com Ele. Tê-lo como o único Deus, aquele em quem nós podemos confiar e a quem nós devemos amar de todo o nosso coração, de toda a alma, de todas as forças. E o próprio Jesus, ele afirma isso também, quando perguntam para ele, né? Mestre, qual que é o mais importante mandamento? Ele diz assim, lá em Mateus 22, 36 a 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E aí a gente fala, uau, que abstrato. Como é que eu vou amar a Deus de todas essas formas tão profundas, de todo esse tudo? E aí em João 14, 21, Jesus deixa bem clara a linguagem de amor de Deus. Está escrito assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí, o livro de Jeremias, o que isso tem a ver com ele? O livro de Jeremias e o exílio, ele nos mostra uma dificuldade grande que o povo tinha de cumprir com esse mandamento. Era uma disputa ali, né? A batalha entre o culto aos deuses, os ídolos das nações vizinhas e o culto ao Senhor. O povo ele estava muito apaixonado pelas coisas, pela vida pagã, assim, né? Que era oferecida ali pelos outros ídolos, pelos outros povos. Talvez o modo de pensar das outras nações, como será que eles resolviam os problemas, como será que eles resolviam os dilemas, parecia muito atraente.
E até mesmo eles misturavam as famílias, era até atraente pensar, talvez, nossa, aquela moça ou aquele rapaz do outro povo ali, vizinho, é tão bonito, tão simpático, inteligente. É até melhor do que as pessoas aqui do meu povo. Eu acho que eu quero casar com eles e não com o povo que Deus me deu para casar. Então era muito atraente essa liberdade toda que parecia existir do outro lado e não aqui. E repetidamente, Jeremias lembrou o povo da aliança que o Senhor fez com eles e que exigia que eles tivessem, por Deus, uma adoração e uma devoção autêntica, sincera e exclusiva. Deus era bem claro quanto ao favor que ele tinha a oferecer àqueles que obedecessem o Senhor. E ele também era bem claro na inimizade que ele tinha contra os que fossem infiéis. Se eles continuassem a adorar os ídolos, os israelitas eles iriam perder a cidade santa, o templo, os entes queridos, a própria liberdade, riquezas. Mas o povo, por vezes, mesmo ouvindo as advertências do Senhor, ele considerou uma perda muito grande abrir mão dessas festas idólatras, abrir mão da liberdade sexual, abrir mão dessa possibilidade de se juntarem aos outros povos. Parecia perda demais para eles se voltarem ao Senhor. E aí, então, o Senhor ele usa a poderosa Babilônia e os seus exércitos como instrumento de disciplina ao seu povo. E aí, no exílio, o povo ele sofre tremendamente. Eles perdem tudo aquilo que eles amam. E no exílio, a miséria que já existia ali no ser humano, a pobreza, a dependência, ela foi exposta. Não era possível mais se iludir com as coisas que eles tinham ali, né? A riqueza, o templo, a liberdade. Aquelas ilusões foram por terra. Eles perceberam que eram realmente miseráveis e dependentes. E aí, sim, então, antes parecia difícil entender, né? Será que é melhor adorar a Deus? Mas esses ídolos são igualmente poderosos, talvez. Esses ídolos também oferecem coisas tão boas. Aí agora estava bem nítido de ver que aqueles ídolos que pareciam garantir tanta coisa para eles, estavam juntos, alguns indo para o cativeiro com eles. Não foram capazes de se salvar e muito menos salvar o povo. E aí, então, no exílio, tudo que podia conferir poder à nação e transmitir alguma sensação de segurança, cai por terra e expõe uma verdade que sempre existiu. A verdade que era sólida e real. Diz assim, Jeremias 10, 14 a 16. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Eles não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E como a gente está mais acostumado a ouvir, talvez, lá em Salmos 127, 1 a 2. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Não era a capacidade do exército israelita de se defender que os livraria ali daquele exílio. Não eram os possíveis parceiros externos, uma aliança com o Egito ou com qualquer outra nação poderosa que os livraria daquilo. Se o Senhor não os guardasse, não havia jeito. E apesar de parecer tão claro, a nação de Israel continuamente ela rejeitava ouvir a voz de Deus e se arrepender dos maus caminhos.
Em vez disso, eles preferiam, muitas vezes, a sua própria consciência falha, que lhes dizia o que fazer, como se proteger, como eles iam escapar e driblar esse sofrimento todo. Se alguém se identifica, eu me identifico com isso. Às vezes parece que eu sei exatamente o que fazer, ou é melhor eu correr e fazer por onde, antes que as coisas piorem. Porque se não for eu, quem poderá me salvar? Talvez eles pensassem assim. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele não deixou o povo assim para tirar as suas próprias conclusões. Ele mesmo tinha uma palavra, Ele mesmo tinha uma direção para aquele povo que sofria profundamente no exílio. E, inclusive, não só Ele tinha uma direção para aquele momento, mas Ele tinha uma intenção de encerrar esse período de dor e restaurar o seu povo após esse período. Como o servo Jeremias, ele comunicou lá em Jeremias 29, 4 a 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então o Senhor diz aqui para o povo que o exílio ele não ia durar para sempre. Ao mesmo tempo, ele não disse que tinha um jeito de abreviar esse tempo, nem de fugir das consequências do pecado. E se tão somente o povo tivesse ouvido a voz de Deus, eles seguiriam essas instruções tão específicas que Deus deu. Foi bem específico, não é? Construam as casas, plantem, casem-se, tenham filhos, multipliquem-se. Trabalhem e orem pela prosperidade desse lugar que vocês estão. Se eles pudessem seguir essas instruções naquele tempo, eles poderiam sair desse tempo da forma como o Senhor falou aqui, podendo buscar o Senhor de todo o coração. Imagina que coisa maravilhosa é essa, um povo de coração dividido. Depois desse tempo, poder buscar o Senhor de todo o coração e encontrar o bom Deus que os cercava. Se eles tão somente se submetessem, eles seriam lapidados e transformados nesse povo do favor do Senhor, aqueles que o amavam e obedeciam com exclusividade e devoção pura. E, infelizmente, quando nós lemos essa instrução de Deus tão maravilhosa, o povo, ele decide não ouvir. Poucos se arrependeram. A maior parte decidiu ali buscar outras alternativas. Porque se a gente for ver de verdade, humanamente falando, não fazia o menor sentido aquilo que Deus estava falando. Não fazia sentido naquele lugar de miséria, de opressão, de prisão, eles quererem se estabelecer ali como família. Eles quererem plantar, pensando que daqui a anos eles iam colher.
ou eles talvez constituírem família, quando daqui a anos eles poderiam colher os frutos disso. Então, eles teriam filhos para que eles tivessem filhos, mas quantos anos isso demoraria? Eles não queriam ficar nem mais um dia naquele lugar. Então, não fazia sentido eles investirem naquele momento. E nem se fala na loucura de trabalhar pela prosperidade do local onde eles estavam sendo oprimidos. É que nem falar que o chefe que está oprimindo ali, que está te fazendo trabalhar um monte, ganhando pouco, falar assim, agora você vai trabalhar mesmo para ele. Vai trabalhar para que ele seja próspero, porque a sua prosperidade depende dele. Não, eu quero mais é que esse chefe sofra o tanto quanto eu tenho sofrido. Então não fazia sentido para o povo obedecer tudo isso. E aí muitos foram atrás de outras saídas, como, por exemplo, mudar para o Egito. Vamos para lá, porque aí lá a gente foge dessa fome, lá a gente foge dessa perseguição, lá a gente foge da guerra. Mas o Senhor, ele ainda advertiu, ele falou, gente, não tem nada a ver, não. É o famoso, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Aqui ia ter tudo isso, mas lá também, se vocês forem, também vai com vocês, tudo isso que vocês temem. Para passar por aquele momento, eles não precisavam arranjar outras soluções. Não era ideia eles arranjarem um jeito que fazia sentido para a cabeça deles. Era necessário ouvir a voz de Deus e se submeter a ela, ainda que ela fosse esquisita para aquele momento. Era tempo deles se deixarem ser transformados e limpos da incredulidade, do coração dividido. Era tempo deles confiarem em Deus. Se por tanto tempo eles aprenderam que eles podiam confiar em outras coisas, neles mesmos, era tempo de confiar no Senhor e obedecer. De perceberem que a única vida que eles podiam encontrar se encontrava em Deus. E parar de lutar. Parar de se voltar para as outras coisas, para eles mesmos. De se apegar aos ídolos que visivelmente não puderam nem se salvar. E hoje nós também temos essa escolha. Cada um de nós hoje passa por uma estação de vida que ela é temporária. Se não é temporária assim, de, tipo, daqui a 6 meses acaba, é temporária porque essa vida acaba. Mas cada um de nós estamos vivendo uma estação. E assim como Israel no exílio, nós temos a escolha de ouvir o que o Senhor tem para nós hoje. E obedecer, e nos deixar lapidar, nos deixar abrir mão das ilusões que foram construídas ao longo da nossa vida, que passam segurança para a gente, que nos fazem trocar a confiança que nós temos em Deus pela confiança que nós temos em homens, pela confiança que nós temos no dinheiro, pela confiança que nós temos na estabilidade de um emprego ou de qualquer coisa assim. E talvez alguns de nós, entre nós, estejamos vivendo uma situação de opressão, como o povo de Israel estava vivendo ali no exílio. Talvez superiores abusivos no trabalho, ou mesmo uma doença que tenha tomado conta de você ou de alguém que você ama muito. Talvez as finanças possam estar abaladas, ou mesmo relações familiares com as pessoas que a gente tanto ama possam estar abaladas. E nas situações de dor e perda, na situação de total mãos atadas, perda de controle, talvez nos atraia a ideia de que o nosso próprio esforço vai nos livrar dessa. Talvez a gente pense, sim, eu estou nessa situação, mas como eu já fiz antes, então eu vou correr atrás de fazer uns bicos, eu vou correr atrás de colocar meu filho numa terapia, eu vou correr atrás disso ou aquilo, porque como eu já fiz antes e já funcionou antes, talvez seja isso. Então eu não vou nem dormir essa noite, vou passar a noite assim, ó, fazendo planos. E aí a gente pode cair nessa tentação de, em vez de parar e ouvir a voz de Deus, fugir, resistir, reagir,
lutar com as nossas próprias forças e talvez até nos culpar e pensar assim, puxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse investido naquilo, se eu tivesse sido mais presente, talvez até nos desesperar olhando para a nossa própria capacidade, desistir. Olha, essa situação não tem jeito, porque eu não sou capaz, eu não dou conta. E se eu não dou conta, então já era. Não tem quem possa me resgatar. E a gente pode então vir no culto de domingo e falar da boca para fora e sem paz no coração que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa pode ser uma postura nossa diante da estação que nós vivemos, como alunos desse nosso professor nessa matéria que estamos passando. Ou a gente pode tomar uma outra postura. Nós podemos abrir os olhos para a realidade que sempre existiu, da nossa miséria, da nossa necessidade do Senhor, de que Ele é nosso Pai, o nosso provedor, de que Ele que sempre foi aquele que sustentou, em graça e misericórdia, apesar das nossas capacidades, que inclusive foram dadas por Ele. A gente pode colocar nossa esperança nele e confessar nessa situação que nós estamos vivendo que só Ele é Deus. Que só Ele tem a direção para esse momento e que nós podemos nos submeter a ela com confiança. Sem pensar que a gente vai se ferrar com isso, porque Deus Ele quer o nosso bem. O nosso papai está cuidando de nós. Ainda que pareça loucura aquilo que Ele fala para a gente. Como trabalhar pelo bem daqueles que nos fazem o mal. Como crescer a família e fazer investimentos quando a situação parece dizer que é melhor reter. E a gente pode passar, então, por esse momento de dor, abrindo o caminho para sair desse momento, tendo honrado o Senhor, provado e visto do seu poder e do seu amor por nós, como nunca antes provamos. A gente pode sair dessa com uma adoração mais pura, sendo mais conscientes e sinceros quando falamos que Deus é aquele que me sustenta. E também nós podemos pensar, qual que é o pecado? Quais são os ídolos que têm atraído o nosso coração, que tem sido difícil demais de abrir mão? Para que a gente tenha uma adoração única a Deus. Independente do que seja esse pecado, esse ídolo nas nossas vidas. Nesse momento, eu e você somos chamados a voltar ao Senhor. Nós podemos passar por esse período de tentação, de muitas vezes derrota contra o pecado, sendo levados por isso. A gente pode levar essa situação fingindo que nada está acontecendo e talvez depois, no futuro, ou mesmo agora, ter que esconder isso debaixo dos panos. Ter que viver com essa coisa, essa angústia de ter que esconder dos nossos pastores, esconder da esposa, do marido, dos filhos, essa situação. E aí também entregar uma adoração falsa ao Senhor nos domingos. E por mais que a gente acredite que a gente vai chegar lá bem, no último dia, encontrando o Senhor e falando, eu fui todos os domingos da igreja. O Senhor diz lá em Mateus 7, 21 a 23, que é possível a gente chegar lá no fim, tendo feito tudo isso, e sem uma adoração verdadeira, não entrando no descanso do Senhor. Diz ali, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então nós podemos escolher, por mais difícil que seja, passar por essa estação, obedecendo ao Senhor. Como lá em Mateus 7, 24, diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Então, irmãos, vamos, eu e você, escolher hoje clamar ao Senhor para que Ele sonde os nossos corações, para que Ele nos mostre que lição que o Espírito Santo está nos ensinando hoje, a fim de que, ao final dessa lição, o Senhor seja o único. Nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, sem essas ilusões que nos fazem acreditar que são outras coisas. Da mesma forma que Deus falou lá atrás para o povo de Israel, Ele fala para nós, a Holiness de Suzano. Ouça, ó Holiness de Suzano, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Vamos orar. Paizinho, nosso Senhor, nós não somos dignos de chamar de papai, mas nós te agradecemos e com muita gratidão, Deus, nós recebemos esse presente que nos foi dado, de te chamar de Pai. Meu Deus, e nosso desejo nessa manhã é que o Senhor venha a purificar a cada um de nós, Deus. Venha santificar a tua igreja, Pai. Limpa-nos, Deus, aqueles ídolos que têm tomado os nossos corações, da nossa forma de pensar que se amolda ao mundo, que nos faz pensar, Deus, que faz tanto sentido, que tudo depende da gente, que faz tanto sentido, Senhor, que nós sejamos a única fonte, papai, ou mesmo nossos empregos sejam a fonte, ou a família satisfeita seja a fonte, papai. A saúde, Deus, que essas coisas possam cair por terra nesse momento, Deus. Que cada um de nós, no momento em que estamos vivendo, possamos perceber a realidade nítida que sempre existiu, Pai. Que só o Senhor é nosso Deus, que só o Senhor é aquele que nos sustenta, Deus. E que então, Deus, cada um de nós possa passar por esse momento de vida, Pai, podendo dar espaço para que o Seu Espírito ministre, para que Ele nos purifique, para que Ele faça a nossa adoração agradável ao Senhor, até que seja o Senhor o único em nossas vidas, Pai. Nós clamamos para que o Senhor faça isso em nós, até o dia em que o Senhor volte para buscar a Tua igreja, e ela seja linda, pura, santa, agradável ao Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti e Te agradecemos por fé, pois sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nós é aquele que há de finalizá-la, Pai Santo, na confiança no Senhor, na Tua bondade, no Teu caráter. Nós Te agradecemos e Te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.